Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para falar em nome de Jesus, no Centro Espírita Jesus Nazaré, Feira de Santana, Bahia. E o nosso tema vai ser Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, nessa perspectiva, nós faremos a oração de acolhimento para que Jesus nos permita estar juntos nesse momento. Então, amado Jesus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui juntos, falando em Teu nome. Te pedimos que nos acolha em Seu coração e nos acolha também em todas as nossas dificuldades, nos nossos obstáculos, também nas nossas alegrias e nos nossos momentos felizes. Senhor Jesus, esteja conosco, permaneça conosco, sempre como um farol a guiar os nossos caminhos. Nós te agradecemos imensamente por Tua presença em nossa vida e em nossa existência. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, como eu disse no início, nós vamos falar sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E normalmente sou muito fiel ao que está no Evangelho e trago algumas discussões deste cotidiano. Bom, então para falar dessa temática, nós iniciamos com uma pergunta. O que queria dizer Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Então, a gente precisa compreender neste momento que Jesus, ele faz da brandura, da moderação e da mansuetude e também da afabilidade uma lei. E incorpora ainda nessa lei a paciência. E para termos clareza do que significa uma lei significa um construto que vem lá do verbo latino ligare, que significa legere, que é uma norma, um conjunto jurídico, que é normativo, que representa a possibilidade da gente compreender aquilo que é legal, que é moralmente correto e que é ético. Então, Jesus faz bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra com uma lei. É como se isso fosse uma lei. E aí, seguindo, nós vamos observar que lá em Mateus está escrito: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Portanto, meus queridos irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro, em sua escrita, que a mansidão se relaciona com um movimento interior, um movimento que parte da emoção, dos sentimentos e, simbolicamente falando, do coração. Então, Mateus e Pedro trazem justamente essa palavra manso quando eles referem a mansidão como uma atitude para vivenciarmos o dia a dia, vivenciarmos esse cotidiano. Então a gente pode trazer à atualidade a necessidade de sermos mansos e pacíficos, especialmente nesse período da pandemia que estamos vivenciando e que muitas coisas se apresentam no cotidiano e a cada dia algo novo se apresenta. Então é por isso que nós precisamos dessa paciência, dessa mansidão, para que possamos passar por essa fase de forma mais tranquila. E Jesus vai nos afirmar de forma muito clara, de forma muito amorosa, lá em Mateus 11, 29, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, meus queridos irmãos, observe que nessa fala, Jesus traz, além da fala, a sua experiência, a sua vivência e, mais ainda, o seu exemplo acolhedor. Então, Jesus, ele não é só palavras, ele não representa só palavras, mas ele representou durante todo o caminhar por este planeta, nos seus exemplos e nas suas atitudes. E aí ele nos convoca a esse estado de mansidão, a esse estado de paciência também. E seguindo, nós vamos aproveitar uma fala de Bezerra de Menezes que vai dizer exatamente assim: todo aquele que quiser ser espírita tem de deixar muito da sua ânsia de ser compreendido.
Então, muitas vezes nós não temos paciência, nós não temos mansidão, nós não temos aquietamento, porque estamos sempre esperando ser compreendido. E nem sempre haverá essa possibilidade. Porque manso é aquele que pode combinar em sua personalidade força e delicadeza, virilidade e suavidade, firmeza e ternura. Portanto, a gente pode ainda reafirmar que manso é alguém que conseguiu obter o domínio de si. E aí é que vem a beleza da doutrina espírita, porque se existe uma fala mais incisiva, né, no espiritismo, é justamente essa: o autoconhecimento, o cuidado de si, o compartilhar de si, o vivenciar, né, o ser que existe nesse planeta, e a partir de nós, né, com as nossas branduras, com as nossas afetividades, ou até com os nossos obstáculos, dificuldades e defeitos, nós possamos, né, ultrapassar esta fase e seguir nesse percurso da mansidão, da paciência e da afabilidade. E lá no Evangelho, ainda nesse capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdaram a terra, está lá em Mateus 5:5, nós vamos observar que a gente pode ter várias compreensões quando Jesus disse, né, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, a respeito da terra citada por Jesus, nessa bem-aventurança, nós podemos ter algumas inferências, algumas interpretações, e nós podemos aqui lançar mão delas para que a gente compreenda um pouco melhor essa temática de hoje. Então, alguns creem que Jesus está se referindo à vida eterna. Por quê? Porque o Espírito vive eternamente, ou seja, em sucessivas reencarnações até a nossa ascensão, né, final, nós viveremos então sempre herdando essa possibilidade de estar na Terra, né, ou em outro planeta, se assim for, mas nesse processo de reencarnação. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a Terra. Mas também perceber que, para além dessa conotação da reencarnação, a gente pode reafirmar, lá no Evangelho também está escrito, que quem é manso herda ou domina a si mesmo. Então, pensar numa perspectiva mais interiorizada desse herdar essa terra, desse herdar esse sentimento, essa emoção que diz respeito à paciência, à mansidão, à afabilidade. Mas ainda também acredita-se algumas pessoas, né, que esta terra, ou nesta terra em que vivemos, pode haver recompensas que serão recebidas para além do bem-estar físico, né? Sendo uma pessoa mansa. Então, observe que nesse processo de compreender a fala de bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, nós podemos pensar na perspectiva de Jesus, na perspectiva do autoconhecimento e na perspectiva do existir ainda nesta encarnação, trabalhando os aspectos da mansidão. Então, observe que a gente pode ampliar o olhar e a gente pode também modificar as nossas condutas e comportamentos para que possamos considerarmos um pouco mais mansos, menos orgulhosos e menos egoístas. E aí a gente vai perceber que, meditando o que Jesus nos diz, nós vamos encontrar lá em João 14:15 e em Efésios 6:6 está dito: Deus espera do humano uma resposta de amor, manifestada no cumprimento dos seus ensinamentos. Então, e onde é que a gente vai encontrar, né, essa fala de Jesus e como é que a gente pode interiorizar? Porque se ele diz lá em João, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E dentre as falas nos mandamentos de Jesus, nós vamos encontrar justamente essa perspectiva da evolução, da compreensão, de sermos seres sempre melhores. E ainda em Efésios vamos encontrar: não servindo à vista, como agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, é que possamos ser sempre pessoas melhores. E nessa perspectiva de sermos pessoas melhores, nós podemos pegar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente da mansidão, da mansuetude, do aquietamento, da paciência, e fazer disso uma verdade
E aí nós podemos meditar então com Jesus nessa perspectiva. Portanto, cumprir os mandamentos de Deus significa que Ele amamos com obras e verdade. O amor não é só sentimento, mas ele também pede obras. Obras de amor, vivendo o preceito da caridade. Esta fala minha parece até repetitiva em todas as vezes que eu faço algum comunicado, alguma palestra, algum encontro, mas é porque o Espiritismo justamente nos remete a essa condição de que é importante sim orar, é importante sim a gente participar dos eventos culturais e de palestras, mas também quais são as nossas atitudes necessárias, físicas, né? Falando assim, em caridade, o que eu tenho doado, o que eu tenho feito para o meu irmão mais próximo, nas questões materiais mesmo, porque oração em qualquer momento e em qualquer espaço a gente pode fazer, mas lembrar que existe a necessidade física daquele que passa fome, daquele que está sem roupa. Então, o que nós temos feito? Então, como nós temos feito, né? Esse caminhar nessa perspectiva da caridade. E aí lembrar nomes importantes que podem ser referências, que podem ser nomes que nós conhecemos, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, entre tantos outros do nosso cotidiano. O dirigente do Centro Espírita que está aqui sempre, né, sempre cuidando desse espaço físico, as pessoas que trabalham com a cesta básica, ou seja, então a gente poderia citar infinidade de pessoas. E aí nós podemos fazer a pergunta, a autopergunta, né? E eu, como estou fazendo e o que estou fazendo para contribuir nessa ascensão evolutiva, na perspectiva da temática que nós estamos trabalhando. Então, quando nós falamos de Jesus e falamos, né, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, é como se nós precisássemos nesse momento falar da necessidade desse encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus, ele pode se dar de várias formas, em vários lugares, com várias pessoas. Isso pode ser no seu seio familiar, no seio da comunidade espírita, do seu vizinho, no seu campo profissional, para que a gente possa exercer essa nossa mansidão, essa nossa paciência, essa bem-aventurança. E aí, Djalma Argolo, né, um colega nosso, espírita, vai nos dizer, uma coisa é ir ao encontro de alguém ou de algo. Por quê? Porque ir ao encontro pressupõe necessariamente uma jornada repleta de emoção, expectativa, ansiedade e ainda pensando o que ocorrerá naquele encontro, né? Seja em qual situação seja. Mas aí, como estamos tratando da questão espiritual, nós perguntamos como está sendo o nosso encontro de Jesus para que possamos ser mais mansos, brandos e pacíficos. E aí eu enumerei aqui algumas perguntas, né, ou algumas situações nas quais a gente pode refletir como está sendo a perspectiva de encontro com Jesus. Será que é para pedir, para agradecer, para dialogar, para julgar? Ou até para saber das intenções de Jesus, não é assim? A gente se acha num domínio, né? Numa intimidade grande com Jesus, que de repente a gente diz, Jesus, quais são as suas intenções comigo, né? Dada a liberdade que Jesus tem e nos dá para exercer o livre-arbítrio. E a partir daí, nós, ao evoluirmos um pouco, precisamos compreender, né, como manejar ou como lidar nessa relação com Jesus. Ou é para aprender, ou para pedir os conselhos a Jesus, ou se é para lamuriar, queixar, se zombar o tempo inteiro, né? Ou de repente é para entregar o coração, os sentimentos, as emoções, ou simplesmente compartilhar a vida, né? Então, veja que eu trouxe aqui um elenco de situações nas quais nós podemos nos referir a Jesus como esse irmão amigo, esse parceiro querido, essa entidade luminosa que nos acompanha no dia a dia e o seu exemplo que foi dado de mansidão, de quietude e de perdão. Então, vamos ver em qual dessas situações a gente se enquadra quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente permite esse encontro com Jesus. Eu estou pedindo, eu estou agradecendo, eu estou julgando, eu estou comparando, para que a gente possa refletir e evoluir nesse processo de encontro com Jesus. Mas é importante lembrar que
que no caminho para nos tornarmos mais mansos e pacíficos, né, é necessário que a gente reconheça que o caminho da espiritualidade ele é considerado por Djalma Argolo como um encontro consigo mesmo. Então é preciso que eu me encontre com as minhas necessidades, com as minhas dúvidas, com as minhas angústias, com os meus medos, com minha falta de paciência, com a minha sensação de ódio às vezes. Então eu não sou mansa, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu tenho angústia. Então eu preciso me encontrar com esses sentimentos e emoções e a partir daí compreender, acolher e observar o que Jesus faria numa situação dessa em que eu me encontro, que eu estou com raiva, que eu estou com ódio e eu deveria ser manso e pacífico como está escrito lá no Evangelho. Portanto, Djalma Argolo vai nos dizer: todas as vezes que interagimos, saímos do encontro transformados. E o encontro com Jesus sempre causa mudanças profundas em quem o encontrou. Não tenho dúvida dessa fala do nosso querido Djalma, mas eu coloco ainda que nós somos ainda tão imperfeitos, nós somos ainda tão dependentes, que ao realizar esse encontro com Jesus, nós ficamos imantados naquele momento e nós nos transformamos. E daí passa um tempo, uma semana, 15 dias, um mês, e olha novamente, né? O perfurado ódio, o perfurado orgulho, o perfurado inveja, o perfurado as dificuldades apontam novamente a necessidade de um novo encontro com Jesus. Então, por isso, meus queridos irmãos, é que a gente sempre fala, é preciso estar abertos, é preciso estar sempre, como diz um velho ditado, né? Um olho aberto e outro fechado. Porque quando a gente pensa que a gente evoluiu, olha nós de cara de novo com a impaciência, com a falta de perdão, com a arrogância. Então que a gente possa refletir que apesar de acontecer essas situações que a gente pode considerar um retrocesso, mas também considerar que nós evoluímos um pouco. Se nós paramos pelo menos para refletir ou para pedir a Jesus que nos ajude a ser um pouco mais mansos, pacíficos e brandos, nós já demos um passo. Então nós fizemos um pedido. Agora nós vamos trabalhar, né, nessa semeadura que nós fizemos para observar qual será a colheita. E caso a colheita não seja aquela que a gente deseja, é preciso ser mais ainda manso, pacífico e prudente. Com certeza não é fácil. Liberar essas palavras, liberar essa emoção de dizer que é necessário ser brando e pacífico, talvez seja fácil nesse momento, quando a gente está diante de uma câmera, quando a gente está diante de um computador. Mas no dia a dia, né, nos embates pessoais, nos embates com os familiares, é que nós nos deparamos com a necessidade da transformação. Então, caso, meus queridos irmãos, em qualquer momento que estejamos, em que vamos sentir que o ódio vai aflorar em nós, que a angústia vai aflorar em nós, vamos respirar, relaxar e conversar com Jesus. E aí a gente pode fazer uma prece, a gente pode contemplar a natureza e observar o dinamismo deste universo, o quanto nós temos ainda para aprender. E aí vamos seguindo neste compartilhar e acreditando que podemos ser melhores sim, dias após dias. Vamos encontrar ainda o reforço dizendo que o caminho da espiritualidade ainda é um encontro consigo mesmo, porque esse caminho da espiritualidade necessariamente a gente pode afirmar que é um encontro solitário. Somos nós com a nossa consciência, somos nós com as nossas atitudes, somos nós com os nossos comportamentos. E quando nos deparamos com essa pessoa que está diante de nós, que somos nós mesmas e que às vezes nós não queremos reconhecer, os conflitos vão surgir e aí às vezes o ódio pode aparecer ou reacender, o orgulho e a vaidade também. E aí a gente vai lembrar que Jesus diz, sedes brandos e pacíficos. Então fazer disso uma mensagem, né, do nosso cotidiano, fazer uma mensagem diária. E só assim, quem sabe, nós poderemos cada vez mais galgar esse processo evolutivo. Não desistir nunca, chorar se preciso for, pedir perdão se preciso for novamente
e, mais uma vez, marcar os encontros com Jesus. Jesus está sempre disponível para nós, Ele sempre esteve disponível para nós. Nós que ainda não conseguimos abrir a nossa agenda para Jesus. E aí eu pergunto, como é que está a sua agenda? E eu vou ver a minha agenda com Jesus como está, para que possamos ser brandos e pacíficos. Bom, então se a gente for pensar nessa perspectiva de tudo o que foi dito, o que queria realmente Jesus dizendo? Seres brandos e pacíficos. E esses brandos e pacíficos herdarão a terra. Então Jesus faz uma referência, e nós fazemos a interpretação à luz do Espiritismo, que pode ser uma recomendação para que a gente valorize menos os bens terrenos, né, que os espirituais. Isso não é fácil, isso já é uma palavra, já é uma frase, né, rotineira de quem milita na área espírita. Mas é preciso sempre reforçar. O importante também é não se sentir culpado, porque muitas vezes, por ser espíritas, a gente tem uma cobrança imensa sobre nós mesmos, é como se a gente não pudesse errar, como se a gente não pudesse tropeçar, e nós somos humanos, nós somos pessoas no processo evolutivo, mas o chamado está sempre aí, nós não podemos nos desassociar deste chamado, né, que é para valorizar as questões espirituais com obras aí a nível espiritual e a nível material também. E ainda Jesus vem nos dizer que poderemos ser brandos e pacíficos quando a humanidade se submeter à lei de amor, né? Então, quando nós nos submetemos à verdadeira lei do amor, eu poderia só ter dito a lei do amor, mas eu me referi à verdadeira lei do amor. É como se a gente trouxesse verdades para essa lei, como a gente quisesse defender que existem atitudes e comportamentos que se referem a atitudes de amor. E aí assim poderá haver menos egoísmo e menos orgulho quando a gente se submeter à lei do amor. E ainda mais Jesus vai dizer, né, que o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então Jesus nos diz, quando chegarmos a percebermos, a vivenciarmos, a incorporarmos e a interiorizarmos, né, seres brandos e pacíficos, então não vai ter espaço para aqueles fortes e violentos. Então observe, meus queridos irmãos, que este capítulo é uma convocação à mudança, é uma convocação à transformação, é uma convocação a uma leitura mais profunda e extenuante sobre essa temática do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Jesus vai nos dizer que, com as palavras ditas por ele, né, que os mansos e os brandos herdarão a terra, ele quer combater justamente a violência, o ódio, a vaidade, a ambição, a falta de amor, a falta de caridade, a impaciência diante da dor e sofrimento, o desespero, a falta de fé e mais, muito, muito, muito mais que Jesus quer combater com essas palavras. Principalmente a impaciência diante da dor e do sofrimento. Então, meus queridos irmãos, a palavra que eu tenho neste momento para a dor, né? E se você estiver impaciente diante da dor e do sofrimento, aguarde, espere, ore com fé e com confiança, porque já sabemos perfeitamente que pela lei do universo e pela lei da natureza, nenhuma folha se solta de uma árvore quando ela não está madura, quando ela já não cumpriu o seu legado. Então, observe, se estamos passando por essa necessidade, se estamos passando por essa dificuldade, é porque ainda precisamos aprender, mas que possamos aprender com este coração aberto da mansidão, da paciência e da quietude. É fácil? Não, não é fácil. E eu não estou dizendo que é fácil, nem que a gente vai se transformar de um momento para o outro, vai transformar o sofrimento numa grande alegria, numa grande felicidade, não. Mas é nesse caminhar, dia após dia. É por isso que existem os ciclos naturais. Dia, noite, noite, dia. E cada situação ocorre em determinado horário, em determinada frequência. Justamente para compreendermos que existe um ciclo e que a gente não precisa saltar
essas etapas, mas se a gente pelo menos se pelo menos estivermos abertos à compreensão de que nós precisamos ser mais mansos e pacíficos, já é uma abertura para o existir nesse planeta. Portanto, Jesus nos propõe, né, a brandura, a moderação, a mansidão, a afabilidade, a paciência, a tolerância, a solidariedade, a união e a bondade. E aí, Dalai Lama vai reforçar ainda mais essas palavras de Jesus, nos dizendo: se queres que os outros sejam felizes, pratica a compaixão. E se queres ser feliz, pratica também a compaixão. Então, observe que desde a palavra inicial, a gente defendeu aqui que trabalhar a espiritualidade é trabalhar a si mesmo, dia após dia, momento após momento, entre quedas e levantar-se. E aí Dalai Lama vai reforçar justamente com essas palavras. Então vamos ter compaixão de nós e vamos ter compaixão dos outros. Vamos nos compadecer dos outros ou com os outros. Então é nesse processo que Jesus propõe que a gente desenvolva todas essas atitudes e comportamentos de brandura, moderação, tolerância, solidariedade e tantas outras qualidades positivas que nós teríamos para relatar nesse momento. Então, quando a gente vai adentrar ainda mais ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar que existem vários itens nesse capítulo. Um dos itens é justamente a afabilidade e doçura. E aí nós vamos encontrá-lo no Evangelho. A convivência no cotidiano pode trazer para nós o verniz dessas qualidades. Então, quando a gente fala de verniz, também não significa que a gente está sendo egoísta, não significa que a gente está sendo falso, entre aspas, né? Mas é porque às vezes exige, né, que a gente se comporte em determinados momentos, em determinadas situações de uma forma, mas se mesmo que sejam situações adversas, se estivermos fazendo isso com amorosidade, já se traz um legado da afabilidade e da doçura. Lembrar que a afabilidade e a doçura, ela é uma roupagem, né, que pode melhorar as nossas deformidades interiores. E aí a gente precisa refletir, quando a gente fala de afabilidade e doçura, e perguntar: lá onde eu moro, lá onde eu trabalho, lá onde eu sou profissional, né, eu digo assim, aqui eu mando e sou obedecido ou eu sou detestado? Então, para que a gente possa compreender a representação dessa afabilidade e doçura que vai estar vinculado à mansidão também. Então, lembrar que essa pergunta nos faz permitir reconhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas más condutas e aí, quem sabe, melhorar este comportamento. Porque lá no Evangelho, pelas aparências, nós podemos enganar as pessoas. A Deus, a Jesus, ninguém engana, não é? Então, lembrar que por mais que a gente esteja se expressando de uma forma ou construindo algo de determinada forma, Jesus está nos acompanhando, está nos percebendo, está nos observando, não no sentido de trazer culpa ou de trazer adoecimentos, de trazer pontos negativos, mas só para de repente indicar: filha, o caminho não é esse. Seja mansa e paciente e as coisas poderão se resolver. Mas é importante sempre que façamos esses questionamentos, né? Como é que a gente tem lidado com essa nossa autoridade, com esse nosso orgulho e perguntando: aqui eu mando e eu sou obedecido, eu sou amado ou sou detestado, né? Para que a gente possa despertar a importância dessa mansidão, desse acolhimento e dessa afabilidade. Ainda nesse capítulo também, falando sobre mansidão, a gente vai ter alguns parágrafos que falam sobre a paciência. E lá no Evangelho vai estar escrito que a dor é uma bênção que Deus nos envia. Então observe que em momentos atrás eu falei um pouco dessa tolerância no sofrimento.
Então a dor, como a gente fala assim, a dor é uma prova, sim, pode ser uma prova sim, mas uma prova que foi desejada por nós, que foi pactuada por nós e que precisamos agora executar, né, essa prova, precisamos responder a essas perguntas, né, de um modo mais adequado, de um modo mais tranquilo, de modo que a gente não cause sofrimento nem a nós mesmos, nem ao outro. Então por isso a dor é como se fosse um refletir de atitudes e comportamentos. É uma possibilidade, é uma porta que se abre para que possamos encontrar novos caminhos. Então a paciência, ela vai trazer essa nova perspectiva para a dor. A paciência é também uma caridade ensinada pelo Cristo. E claro, a gente não pode desvincular que a paciência deve estar vinculada aos sentimentos, às atitudes do perdão. Porque, didaticamente, às vezes nós separamos os sentimentos e emoções. Alegria, tristeza, ódio, rancor, né, felicidade, mas a gente separa porque a gente quer tudo muito certinho, colocado dentro de um quadrado. Aqui está certo, aqui está errado. Mas nem sempre nós sabemos o que de fato está certo ou o que de fato está errado, porque vai depender do que nós semeamos, vai depender do que nós acolhemos para nós mesmos. E aí a gente vai depois, quem sabe mais tarde, descobrir, mas se abrirmos espaço para compreendermos à luz de uma bênção e não à luz de uma culpa, à luz de um rancor, à luz de uma, como se quisesse se dizer, de algo que está sendo cobrado. Nós apenas estamos pagando um débito que nós contraímos. Essa é a nossa perspectiva espírita. E aí Alfred Musset vai dizer assim pra gente: o humano sem paciência é como uma lamparina sem óleo. Olha só a profundidade dessa frase. O humano sem paciência é como uma lamparina sem óleo. Ou seja, a gente se apaga, a gente entra no mundo da escuridão, a gente entra no desespero. Então é por isso que a gente precisa trabalhar um pouco a nossa paciência e sempre referir, não é fácil, mas se as coisas fossem fáceis, nós não estaríamos aqui nesse planeta, nós não estaríamos sendo espíritas, nós não estaríamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não estaríamos fazendo o Evangelho no lar, chamando os nossos filhos que às vezes têm resistência, chamando o nosso parceiro, nosso vizinho, nosso amigo. Então, é justamente isso, precisamos acender essa luz da paciência com os nossos construtos, com as nossas condutas no cotidiano e não desistir. Um dia a gente pode estar mais triste, um dia mais alegre, um dia mais feliz, um dia menos feliz, não importa. O importa é seguir em frente e esperar a finalização desse ciclo. E é isso que o Espiritismo nos convoca. Dia após dia, vivendo esse ciclo conforme nós construímos, conforme nós acolhemos, conforme nós determinamos e pactuamos quando aqui chegamos. Aliás, pactuamos antes e viemos cumprir aqui, né? Lá no capítulo do Evangelho, nesse mesmo capítulo 9 que nós estamos trabalhando, está muito claro. A vida, às vezes, compõe-se de mil nadas, de comentários maldosos, de lamentações, de julgamentos e de sofrimentos, né? Podemos encontrar tudo isso aí no nosso cotidiano, mesmo não estando escrito no Evangelho. Nós observamos que a nossa vida se compõe de 1001 coisas ou 1001 nadas. Às vezes nós entramos num processo de angústia tão profundo, né? Porque nós não temos fé. E aí, também, apesar desta fala, está lá escrito também: apesar de toda essa composição, tendes no Cristo o vosso modelo. Então observe, meus queridos irmãos e irmãs, que nós não estamos nunca desamparados. Se você tem uma dificuldade, se você está angustiado, se você está com medo, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, pegue as obras de Kardec, comece a ler, abra lá mesmo de forma aleatória e observe, leia algum parágrafo. Com certeza algo vai ser transformado naquele momento, uma luz surgirá e quem sabe a lamparina do nosso coração vai se acender. Portanto, fica essa mensagem
que a gente não entre em desesperança, que a gente não entre nesse sofrimento profundo. E caso a gente esteja começando nesse processo difícil, que a gente possa buscar em Jesus o nosso modelo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Dalai Lama vai nos dizer também, a paciência é cultivada através do processo racional de análise. É essencial começar o nosso treinamento da paciência quando estamos calmos e não quando sentimos raiva. Então, observe que nós precisamos compreender que é preciso que a gente anteceda, não vamos esperar o ódio nascer em nós, mas vamos sim tentar trabalhar a afabilidade, a mansuetude, né, já no cotidiano, nos momentos em que estamos felizes. E para seguir, nós precisamos ainda reforçar que sobre a obediência e resignação, nós, quase finalizando, nós queremos reafirmar que atualmente a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. E aqui nós chamamos então para a percepção, né, do que estamos vivendo nesse momento e o quanto é importante a gente ser manso, pacífico e paciente, principalmente com essa geração da tecnologia, porque a atividade intelectual ela está tão intensa, mas o vício e a indiferença moral também. E é por isso que nesse momento também, especialmente com os jovens, vamos ter que trabalhar a nossa mansidão, a nossa paciência para essa nova bem-aventurança. E lembrar que lá no capítulo 8 do livro dos Espíritos, nós vamos ter o progresso intelectual nem sempre acompanha o progresso moral. Então, nem sempre as pessoas mais instruídas no que diz respeito à alfabetização, né, a literatura, ela vai estar tendo uma conduta moral. E é por isso que a gente remota lá ao capítulo 9 e diz, sede mansos e pacíficos, para que possamos, inclusive, compreender esse processo. E quase no final está dito, bem-aventurados os que são brandos, pois docilmente ouvirão os ensinamentos. Então, até para ouvir, para participar, para compreender e para vivenciar os ensinamentos do Cristo, precisamos ser brandos e pacíficos. E finalmente, meus queridos irmãos, para chegar ao final, nós lançamos apenas uma pergunta, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, a pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta é, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando o povo não avança, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então, neste momento em que a gente está vivendo a pandemia, que sejamos brandos e pacíficos, seja com aquelas pessoas que não tomaram a vacina ainda, com aquelas pessoas que já tomaram a vacina, aquelas pessoas que também estão na fila da vacina. Eu estou citando a pandemia porque é o que a gente tem vivenciado nesse momento. Então, para essas situações também, que possamos ter brandura e pacificação para ajudar as pessoas que estão vivenciando esse momento. E para finalizar, eu gostaria de ler essa mensagem que diz o seguinte, a alma do mundo, né, segundo Chico Xavier, escrito de Chico Xavier. Quando você conseguir superar graves problemas de relacionamento, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova da sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outro apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita e outros apenas falar. Uns queriam silêncio e outros queriam ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam carro, outros queriam andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, meus queridos irmãos, com essas palavras de Chico Xavier, que possamos então querer e desejar a mansidão, a quietude,
para que possamos realmente ser bem-aventurados. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.